A paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus sejam com a sua vida. Meus amados irmãos, nós estamos dando prosseguimento à série de estudos dos nossos cultos de ensino da Bíblia. Por que eu acredito? E nessa noite nós estaremos estudando por que eu acredito em dons espirituais. Esteja atento, pois essa é uma temática que envolve muita discussão em nossos dias, mas que nós poderemos nos firmar na palavra de Deus e trazer esclarecimentos sobre a atualidade dos dons para a Igreja do Senhor. Os dons espirituais estão relacionados à nossa vida, à vida de outras pessoas, à igreja local e ao corpo de Cristo como um todo. Portanto, identificar e compreender os dons espirituais dados por Deus deve ser uma alta prioridade na vida de todo cristão. No original grego, a palavra dom chama-se carisma, que significa presente, isto é, são manifestações do Espírito oferecidos mediante a graça divina por parte de Deus, e Ele é o doador de todos os dons. Sempre há alguma dúvida sobre quais são os dons espirituais, porque a Bíblia traz diferentes listas de dons. Na verdade, no Novo Testamento, encontramos pelo menos 3 listas de dons do Espírito Santo para a igreja, também conhecidos como dons espirituais. As 3 principais passagens que descrevem os dons espirituais encontram-se em Romanos, capítulo 12, versos 6 a 8, são profetizar, servir, ensinar, incentivar, dar, liderança e misericórdia. A lista em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 4 a 11, inclui a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, fé, cura, poderes miraculosos, profecia, discernimento dos espíritos, falar em línguas e a interpretação de línguas. Enquanto que a lista em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, inclui curar, ajuda, governos e variedade de línguas. Com relação às questões relativas aos dons do Espírito, ou dons espirituais, há uma série de grupos proeminentes de cristãos que têm várias opiniões sobre o assunto. É importante entender inicialmente quem são esses grupos específicos e o que eles representam. Isso nos dará uma melhor compreensão geral de como vários crentes se posicionam sobre o assunto dos dons espirituais. O fato de usarmos rótulos para descrever as crenças de vários cristãos não deve ser visto como um meio de separar ou dividir os crentes uns dos outros. É apenas uma maneira conveniente de explicar algumas das principais diferenças que os cristãos possuem. Por exemplo, nós temos um grupo de irmãos em Cristo, e aí a gente costuma deixar isso bem claro, são irmãos em Cristo, porque a compreensão deles difere da nossa. Isso não quer dizer que eles não sejam nossos irmãos em Cristo. São percepções, são interpretações diferentes. E é claro que assim como eles defendem a deles, nós defendemos a nossa. Mas em tudo isso, são questões secundárias, não são questões basilares da fé cristã. Aqui não está em jogo, por exemplo, crer que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Isso aí é indiscutível. Como é indiscutível que a Bíblia Sagrada seja a nossa única regra de fé e prática. Isso é indiscutível. É indiscutível que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Também, todos os evangélicos acreditam dessa forma. Porém, nós às vezes divergimos com relação a algumas temáticas. Por exemplo, o batismo. Tem alguns que batizam crianças, outros que só batizam aqueles que têm a confissão de Cristo. Uns batizam por aspersão, outros batizam por imersão. Alguns acreditam que Deus ele tem uma continuidade do Velho para o Novo Testamento, e outros acreditam que há uma quebra ali, que as promessas, por exemplo, do Velho Testamento para Israel não são destinadas para a igreja. Mas nessa noite, na questão dos dons espirituais, nós vamos ver que existem 2 grandes grupos. O primeiro deles é denominado cessacionistas, ou não carismáticos. Se referem aos crentes que pensam que Deus retirou alguns dons espirituais, lá, inicialmente dado, lá no Novo Testamento, e que hoje esses dons não mais estão disponíveis à igreja. Aqueles que defendem essa visão também são chamados de cessacionistas, ou seja, os dons cessaram, por isso o termo cessacionista. E não carismático, porque carisma aí está relacionado ao Espírito Santo. A maioria desses que são não carismáticos, cessacionistas, eles têm uma visão de que esses dons sobrenaturais,
eles cessaram com a morte dos apóstolos. Para essas pessoas, eles argumentam que Deus limitou as maneiras com as quais ele trabalhará com os crentes. Ou seja, aquilo que é ligado ao sobrenatural existiu naquele período dos apóstolos, diante da ênfase evangelística que havia necessidade de acontecer para que o evangelho alcançasse o mundo daqueles dias. Hoje, para essas pessoas, esses dons já não existem mais, certo? Já cessaram. Aí a gente poderia, por exemplo, ver alguns dos nossos irmãos batistas, presbiterianos, que acreditam dessa forma, ok? Bom, e existe um outro grupo, que é chamado de carismáticos, ou não cessacionistas, ou continuistas. Essas três nomenclaturas, esses três rótulos, dizem respeito ao mesmo grupo. Esse é um termo que geralmente se refere àqueles que acreditam que todos os dons que Deus originalmente deu à igreja ainda são válidos hoje. Não apenas os dons de serviço, mas também os dons sobrenaturais, os dons de milagre. As pessoas envolvidas no exercício e promoção desses dons, especialmente os dons de sinais, fazem parte do que é conhecido como movimento carismático. Entenda-se aqui que movimento carismático não está relacionado à igreja católica. Essas pessoas também são chamadas de não cessacionistas ou continuistas, porque elas não acreditam que nenhum dos dons espirituais que Deus deu à igreja deixou de funcionar, deixou de existir, uma vez que Deus é um Deus vivo, e Ele pode trabalhar da maneira que Ele quiser. Eles acreditam que a Escritura não ensina a cessação, ou seja, a interrupção de qualquer dom espiritual. Ensinam que os crentes precisam de todos os dons que Deus deu originalmente à igreja, para cumprir a grande comissão. Vocês lembram que quando eu estava falando daqueles que são cessacionistas ou não carismáticos, eles acreditavam que os dons haviam sido dados por conta da tarefa da grande comissão. Para nós que cremos na continuidade dos dons, nós entendemos que ainda hoje o Senhor continua a conceder os dons, também os de sinais, à sua igreja. Mas dentro do grupo não cessacionista, dentro do grupo carismático, dentro do grupo continuista, que é esse que nós acreditamos, existe a chamada teologia pentecostal. A teologia pentecostal descreve as crenças da denominação pentecostal. Essa denominação protestante, queridos, ela surgiu, ela se formou no final do século XIX, início do século XX. Grandes movimentos de avivamento, e o mais conhecido é aquele chamado movimento da Rua Azusa, nos Estados Unidos. Geralmente descreve aqueles que creem em uma série de coisas sobre a obra do Espírito Santo. Por um lado, os pentecostais acreditam que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência que acompanha a salvação. Para os pentecostais, o batismo com o Espírito Santo, que a gente vai falar sobre isso mais à frente, é uma segunda experiência logo após a salvação, e é uma experiência, é uma promessa de Deus para todos os crentes, não apenas para, por exemplo, os líderes da igreja. Não são apenas os líderes da igreja que podem ser batizados com o Espírito Santo. Qualquer pessoa que confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pode ter a experiência com o batismo com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, ele difere do dom de línguas. São duas coisas diferentes. Na teologia pentecostal, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior à salvação, e que não necessariamente é o dom de línguas. O dom de línguas não é para todos. Algumas pessoas têm o dom de línguas, mas o batismo com o Espírito Santo é uma experiência para toda a igreja. A teologia pentecostal sustenta que todos os dons do Espírito ainda operam. Não há nenhum dom que tenha ficado restrito apenas aos dias dos apóstolos. Todos os dons continuam em operação em nossos dias. Dentro desse grupo, daqueles que acreditam na teologia pentecostal,
nós temos os nossos irmãos da Assembleia de Deus e temos a própria Igreja Cristã Gileade, tá certo? Agora, é importante que se diga que nem todos os não cessacionistas adotam a teologia pentecostal. Por exemplo, eu tinha um professor no seminário que era batista, mas ele acreditava na continuidade dos dons. Ele só não acreditava na experiência do batismo com o Espírito Santo, como uma experiência posterior à salvação. Mas ele acreditava no dom de cura, ele acreditava nos dons de milagres, ele cria nos dons de sinais, certo? Há muitas pessoas que acreditam que todos os dons que Deus deu originalmente ainda estão funcionando na igreja, mas essas pessoas, mesmo crendo nos dons espirituais na nossa modernidade, elas rejeitam a teologia pentecostal. Alguns, por exemplo, acreditam que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência que vem depois da salvação, que é o nosso caso. No entanto, não acreditam que o falar em línguas é o sinal de recepção do batismo com o Espírito Santo. Dentro do meio pentecostal, existem pessoas que acreditam que a evidência de que o cristão foi batizado com o Espírito Santo é exatamente o falar línguas estranhas. Outros não acreditam que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência que acompanha a salvação. Nem acreditam que falar em línguas é um sinal de receber o batismo com o Espírito Santo. Vocês veem que dentro do escopo evangélico há muita divergência com relação a essa temática, certo? Mesmo aqueles que são pentecostais, alguns acham que o batismo com o Espírito Santo não necessariamente tem a evidência de falar línguas estranhas, certo? Pastor, e nós, enquanto Igreja Gileade? A Igreja Gileade, queridos, é uma igreja pentecostal. Sendo uma igreja pentecostal, é uma igreja que crê na continuidade dos dons, que crê que os dons não cessaram, que acredita que Deus continua a operar do mesmo jeito que operou lá no Pentecoste. O Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus que será para todo sempre. Nós cremos no Deus que não muda, certo? Nas promessas de Deus, é claro que muitas das promessas de Deus, elas são específicas para um povo, ou elas são temporais, ou seja, elas se aplicam a um determinado período na história. Mas no caso do derramamento do Espírito Santo, não há, dentro dessa promessa, nenhuma restrição de que foi apenas para o período apostólico. Não existe respaldo bíblico que procure fechar a promessa do derramado Espírito Santo apenas àquele momento. Nós amamos os nossos irmãos, respeitamos o seu pensamento, mas não achamos que o fato de que o batismo para eles seja restrito apenas ao período dos apóstolos é o correto. Não há nas Escrituras nenhuma base bíblica para sustentar isso. Não há nenhum versículo que diga que o batismo com o Espírito Santo, que os dons espirituais se encerraram naquele momento da morte dos apóstolos. Não existe. Bom, se nós defendemos a continuidade, alguém poderia dizer assim: pastor, e por que que nós não vemos tanta ação do Espírito Santo nos nossos dias? Por que que a gente não vê tantos milagres de cura? Por que que a gente não vê tantas profecias, tantas línguas estranhas, tantas pessoas interpretando? Queridos, o derramado Espírito Santo de Deus acontece no seio da igreja, e Deus sopra o seu vento na direção que Ele deseja e da forma como Ele quer realizar. Nós só podemos nos colocar como instrumentos nas mãos de Deus, e saber que há um propósito na visitação com o Espírito Santo. Tudo há um propósito de Deus na nossa vida. Há uma diferença de opiniões, como vimos aqui, entre os cristãos acerca da ação do Espírito Santo. Mas há um versículo que nos esclarece muito sobre qual é o propósito de Deus ter derramado o seu Espírito Santo naqueles dias, e o mesmo Espírito Santo continuar sendo derramado nos nossos dias. Se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 12,
verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Algumas pessoas poderiam perguntar: pastor, o derramado do Espírito Santo no meio da igreja tem o objetivo de me enaltecer, de me projetar, de me dar um destaque entre os outros? Ou será que o objetivo é de abençoar a igreja? E aqui, amados, claramente o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que a manifestação do Espírito Santo visa ao bem comum, não ao meu bem pessoal, mas ao bem coletivo, ao bem da igreja. Os dons, eles foram dados para a edificação da igreja. É por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 12 diz: visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. O objetivo é nós buscarmos os dons espirituais que tragam a edificação para a igreja. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 10, diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Amados, a gente gosta de ser servido, mas servir os outros temos dificuldade, e seja em que área for. E no caso dos dons espirituais, o Senhor está dizendo que nós devemos exercer o dom que nós recebemos, porque o Espírito Santo distribui os seus dons na igreja, e aquele dom que nos for outorgado deverá ser exercitado. Assim como o músculo, que sem exercício ele fica mirrado, ele não desenvolve, do mesmo jeito, o dom, o talento que Deus tem te dado, você precisa exercer. Alguém pode até dizer assim: pastor, eu não vou exercer esse dom não, porque eu só faço é quebrar a cara, eu só faço é me magoar, eu só faço é me entristecer. Agora pensa, queridos, os profetas do Velho Testamento, que muitas vezes levaram a palavra de Deus a um povo de coração endurecido, foram rejeitados, lançados em cadeias. Isaías, o profeta do Senhor, foi cerrado ao meio, mas não abdicou da responsabilidade de atender ao chamado de Deus para a sua vida. E às vezes a gente, por tão pouca coisa, já não queremos fazer aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Qualquer milindre é motivo de nós abdicarmos do dom que nos foi concedido. Mas também, amados, os dons foram dados para ajudar a igreja até que Cristo retorne. Diz assim lá na primeira carta de Coríntios capítulo 1, versos 5 a 7, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus seja revelado. Ou seja, a igreja recebe os dons até aquele dia em que Jesus voltará. Os dons do Espírito Santo, eles continuarão no seio da igreja até a volta de Cristo. Quando Cristo voltar, os dons do Espírito não serão mais necessários. A igreja do Senhor, ao ser arrebatada, ela levará consigo a promessa dos dons espirituais, porque os dons espirituais foram dados à igreja, à noiva, e se a noiva não estiver mais nessa terra, esses dons também não mais estarão aqui. Então, os dons, eles foram dados à igreja, para ajudá-la até que Cristo volte. Mas também, os dons, eles têm como finalidade maior glorificar a Deus. Eu sei que, por exemplo, aquele que tem o dom de cura e o exerce para trazer a saúde ao enfermo, ele não faz isso para se destacar na multidão. Pode ser que até nos nossos dias a gente veja algumas pessoas dessa forma, porém,
A palavra de Deus deixa bem claro, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 11. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória, o poder para todos sempre. Amém. Ou seja, se nós falamos, se nós agimos, que tudo seja para a glória de Deus. Olha que grande responsabilidade que nós temos, queridos. E nem sempre nós estamos percebidos disso. Às vezes, piadas de duplo sentido. E aí a gente aceita, acata aquilo com normalidade. E a palavra de Deus diz: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Então, naquele momento que você está cantando uma música que você sabe que não agrada a Deus, você está falando não como quem está glorificando a Deus, como quem está falando a palavra de Deus. Por isso a gente precisa entender isso. O foco bíblico nos dons espirituais é a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo, para o trabalho do ministério, mas o objetivo final é a glorificação de Deus. Qualquer benefício para o indivíduo é simplesmente o resultado de fazer a obra de Deus. Se Deus te deu o dom de profecia, e você tem entregue aquilo que Deus tem colocado na tua boca para falar, amém. Só tem um detalhe: a glória não é tua, a glória é para Deus. Foi Ele quem te entregou o dom, foi Ele que colocou na tua boca as suas palavras. É isso que Isaías diz, quando o anjo toca na sua boca com brasas do altar de Deus, para que assim ele seja um profeta do Deus vivo. As partes individuais do corpo não existem para o seu próprio benefício. A igreja de Jesus, ela é comparada a um corpo. Paulo compara os indivíduos da igreja com as várias partes do corpo humano. O corpo não existe para que cada parte se sobressaia. De fato, cada parte existe para que todo o corpo possa ser construído. Eu sei que tem algumas partes do corpo que tem uma projeção maior. Assim é na igreja. Quem está aqui no altar é visto por todos, quer seja pregando, quer seja cantando, quer seja tocando, mas nada disso aqui aconteceria se aqueles irmãos que estão na retaguarda, que estão apoiando, que estão na recepção, que estão no apoio, que estão no estacionamento, que estão no som, na mídia, cuidando de cada detalhe, para que tudo aconteça de forma mais normal possível. Queridos, nós fazemos parte de um corpo, e todos precisamos estar bem, para que esse corpo esteja saudável. Quando uma parte do corpo adoece, todo o corpo padece. Assim é com a igreja do Senhor. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 12, e versos 18 a 20 diz: assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Se todos nós fôssemos mão, como é que nós iríamos nos alimentar sem boca? Como iríamos nos locomover sem pernas? Precisamos dessa diversidade para fazer a obra de Deus. Aqueles que se dedicam com excelência ao ensino, aqueles que se dedicam com excelência aos instrumentos, aqueles que se dedicam com excelência ao cuidado daqueles que chegam à igreja. Eu lembro que quando eu aceitei Cristo, eu o fiz na igreja presbiteriana, e ali eu passei 2 anos servindo ao Senhor. Mas o grande diferencial que eu via naquela igreja, além do ensino, era a acolhida, o acolhimento. Meu Deus, eu lembro que
eu aceitei Jesus no sábado à tarde. No domingo de manhã eu fui para a escola bíblica. Mas eu fui tão acolhido, eu fui tão bem recebido, que mesmo morando tão distante, eu me senti atraído a voltar novamente, e ir novamente. Queridos, igreja é isso, é saber que somos muitos, pensamos até mesmo de forma diferente, mas mesmo na diversidade, nós temos um Senhor que nos comanda, que é a cabeça da igreja, e nós estamos aqui para servi-lo da melhor forma possível. Os dons, amados, eles são uma antecipação da era que está por vir. Os dons espirituais permitem que os crentes experimentem como será na eternidade. Hoje, por exemplo, nós temos o dom de curar, mas isso mostra apenas para nós que na eternidade não existirão doenças, e nós seremos saudáveis para toda a eternidade. Os dons que nós temos nos nossos dias, eles nos dão luzes acerca do que está por vir. É apenas para nos mostrar que Deus nos concedeu esses dons para sentirmos um gostinho da eternidade e querermos estar na sua presença. Portanto, além de edificar o corpo de Cristo para a obra do ministério, os dons espirituais realmente fornecem aos crentes uma pequena antecipação das coisas futuras. Se hoje nós nos deleitamos, por exemplo, quando ouvimos alguém falando em línguas e outro interpretando, imagina só você ouvir o próprio Deus falar ao seu povo, sem mais intermediários, e a gente poder glorificar a Deus na sua presença. Mas, amados, além desses propósitos, os dons também trazem benefícios para a igreja. O primeiro benefício é ajudará você a entender a vontade de Deus para a sua vida. Os dons espirituais, eles são ferramentas dadas por Deus para fazer o trabalho do ministério. E aqui entenda ministério, não denominação religiosa. Ministério não no sentido de um departamento da igreja, mas no sentido do servir ao outro. Pessoas diferentes recebem dons diferentes para lidar com tarefas diferentes. Tem pessoas que só de ouvir consegue tocar, outros precisam ter lá as cifras para poder acompanhar. Tem pessoas que só em ouvir um tema discorrem sobre aquela matéria com muita facilidade. Tem outros que precisam se debruçar horas e horas diante dos livros. Mas independente disso, cada um tem o seu papel no corpo de Cristo. Deus, queridos, Ele não vai usar um martelo para parafusar um parafuso. Ele vai usar o martelo para cravar num determinado objeto. Quem vai parafusar o parafuso é a chave de fenda. Cada instrumento tem a sua finalidade, o seu propósito. Às vezes, nós não identificamos qual é o nosso chamado, e ficamos como que quebrando a cabeça, batendo a cabeça contra a parede. Tem pessoas, por exemplo, que não têm o chamado para cantar. É o meu caso, né? Tentei, não vou negar, fiz lá a prova, né? Busquei, cantei, parece aquela música, mas não fui aprovado. Então tem coisas que você tem que compreender que você tem esse talento. Meu avô era marceneiro, ele tinha habilidade em trabalhar com a madeira. Eu não tenho habilidade nenhuma com a madeira. Então, tem pessoas que têm habilidade de tocar um instrumento. Eu tenho 2 filhas, a minha filha mais velha, ela, muito cedo, só de ouvir, aprendeu a tocar violão e teclado. A mais velha, a mais nova, não tem qualquer aptidão para isso. Uma puxou a mãe e a outra puxou o pai. Então, assim, nós não podemos querer achar que todo mundo é igual, que todo mundo vai desenvolver o mesmo dom e o mesmo talento. Somos diferentes. Tem aqueles que têm o chamado ministerial.
Tem aqueles que têm o chamado para visitação. Você precisa identificar qual é o seu dom, qual é o seu chamado e investir nisso. Porque ao conhecer o seu dom espiritual, isso ajudará a entender a vontade de Deus para a sua vida. Pode ser que você tenha sido chamado para trabalhar com crianças. Pode ser que você tenha sido chamado para o ensino. Descubra a área para que Deus possa lhe usar da melhor forma possível. E nesse conhecimento, queridos, às vezes a gente precisa realmente se dispor a ouvir de Deus. O problema nos nossos dias é que a gente é muito apressado. Nós somos uma geração que apertamos o botão e já queremos que a luz acenda, que a coisa aconteça de imediato, né? A gente aperta lá o botão do micro-ondas e já quer que a coisa esteja quentinha. Aperta lá o botão e já quer ter acesso à internet. Se demora, já reclama. Nós somos essa geração. Eu lembro que eu costumava na minha infância ir para o interior, e eu via a minha tia tirando umas sementes, eu acho que era urucu o nome, e ela tirava aquelas sementes e ela pegava, torrava, pilava, para chegar ao pó do coloral. Era uma coisa trabalhosa. Eu lembro quando eu ia para o interior e a gente ia tirar a mandioca no campo, aí levava para descascar na casa de farinha, depois passava moía aquela coisa toda, aí depois passava na prensa para tirar a goma, depois botava a massa para queimar, para fazer a farinha, ainda aproveitava lá o forno quente e fazia o beiju. Tudo isso era um processo, meu Deus, demorava dias aquilo. Aí hoje ninguém quer mais isso, vai no mercantil, compra um pacotinho de coloral, 1 quilo de farinha, pronto, né? Essa é a nossa geração. Não tenho nada contra isso não, graças a Deus eu peguei um bom tempo, que eu vivi isso na minha vida, mas hoje ninguém vive mais isso, de ir no curral, né? Meu Deus do céu, meu tio, ia acordava 4 horas da manhã, aí ia tirar, eu já levava o copo, né? Aí ele pegava o rabo da vaca, e limpava o peito com o rabo da vaca, um ato higiênico de última geração, e aquela mão que ele tinha usado para prender a vaca, para tudo, ele já vinha com ela, e pegava ali, e o leite botava no meu copo, né? Leitinho quentinho, gostoso, né? Leite mugido, mas era aquela realidade. Mas cada um de nós, dentro da nossa realidade, precisa saber aquilo que gosta de fazer, aquilo que tem aptidão de fazer. Meu tio era vaqueiro, a vida dele era aquela dali, a vida toda fez aquilo. E às vezes a gente, queridos, não está buscando conhecer de Deus naquilo que pode ser útil na igreja, na casa do Senhor, e aí se acostuma apenas com a mesmice de a cada domingo vir sentar na igreja e achar que, sentar no banco e achar que é suficiente. Deus pode, Deus quer te usar, meu irmão, com talento, com dom que Ele tem te dado. Ah, pastor, mas eu não tenho um título de diácono, de presbítero, e quem disse que precisa? Quem disse que para visitar um hospital, visitar um irmão que está enfermo, visitar um novo convertido, entregar um folheto, você precisa de título? Isso é coisa dos nossos dias. Não existe essa necessidade. O maior título você já tem, você é filho do Deus Altíssimo. Use os dons, os talentos que Deus tem te dado, e aí às vezes a gente vê as pessoas enterrando os talentos. Precisamos, queridos, entender que ao conhecer o nosso dom espiritual, isso vai nos ajudar a entender como o Espírito Santo age através de nós. Lá em 1 Coríntios 3, verso 9, diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Você, querido, é instrumento de Deus para a obra que o Senhor quer realizar através da tua vida. O dom que o Senhor tem te dado não é apenas para você ter um destaque, de você estar na crista da onda, para que você possa se achar o cara, não. É para Deus te usar, é para você ser um servo de Deus, ser bênção de Deus. Foi isso que Deus disse a Abraão: ser tu bênção, ser tu uma bênção, que famílias venham ser abençoadas, as nações venham ser abençoadas. Mas Israel não entendeu isso, Israel se fechou.
e quis a bênção só para si. A igreja, amados, ela precisa sair das quatro paredes, a igreja precisa levar o evangelho àqueles que não o conhecem, lá na nossa família, na nossa vizinhança, na nossa escola, no nosso trabalho. Conhecer o seu dom espiritual também ajudará você a saber o que Deus não te chamou a fazer. Se por um lado, o dom nos ajuda a entender o que Ele nos chamou a fazer, mas também vai nos ajudar a entender o que Ele não chamou a fazer. Reconhecer o que você não deve fazer, pode ser algo, querido, que vai trazer para a sua vida até paz, porque às vezes nós estamos tão preocupados em agradar o outro, que não agradamos a Deus. Infelizmente, a gente vê pessoas que vivem batendo na mesma tecla. Ah, pastor, eu acho que Deus me chamou para ser um evangelista. Oh, glória a Deus, amém. E aí, você está estudando a Bíblia? Não, eu estou esperando que Deus me fale diretamente na hora que eu for pregar. Você está levando a palavra de Deus aí para as pessoas lá fora? Não, o meu chamado de evangelista é para a igreja, é para eu pregar dentro da igreja. Você tem se consagrado com jejum, com oração? Não, pastor, esse negócio de jejum não dá não, porque aí a gente fica com fome. E oração, eu até que oro, um minutinho já passou a vez. Queridos, a gente não quer pagar o preço, a gente quer o produto pronto. E aí a gente reclama quando Deus não nos usa. Ou então, quando aquilo que nós queremos não é aquilo que realmente Deus deseja para a nossa vida. Às vezes você está querendo ser algo que não é o teu chamado. Ouça Deus, veja se realmente é isso que Deus quer para a sua vida. Tem pessoas que às vezes ficam batendo cabeça, e aí depois reclamam, mas a coisa não funcionou, não deu certo. Mas é porque você não era a pessoa para estar realizando aquilo dali, era outra, era para você ter passado o cajado para outro. Você poder saber o tempo de passar o cajado também. Nós não somos insubstituíveis. Nós temos um tempo de validade. Nascemos, crescemos, mas um dia vamos morrer, se Jesus não voltar até esse momento. E enquanto nós estivermos aqui, queridos, nós temos que ter a perspectiva de preparar a próxima geração. É isso que a gente vê Paulo fazendo com Timóteo. É preparar o próximo. Não há como a gente querer manter o conhecimento só para nós mesmos. Mas é importante entendermos, de saber aonde Deus quer nos usar e como Ele pode nos usar. Os cristãos têm muitas razões para servir em áreas que os mantêm ocupados, mas não realizados. Muitos servem por dever, ao invés de servir por obediência a Deus. Às vezes, queridos, nós estamos no ativismo, num corre-corre, como que querendo ocupar o nosso tempo. Servir a Deus é bênção, mas isso tem que acontecer em obediência a Deus, e não simplesmente porque eu não tenho o que fazer. Quando você usa o dom que Deus te deu, você será capaz de servir no máximo cumprimento, com o mínimo de frustração. Às vezes tem pessoas que vivem frustradas dentro da igreja, porque acreditam que não receberam oportunidade, porque não foram vistas, porque não foram reconhecidas, porque não foram aplaudidas. Precisamos, queridos, entender que Deus nos usa da forma como Ele quer, no momento que Ele deseja. Mas eu queria encerrar falando um pouco sobre por que eu acredito no batismo no Espírito Santo, ou, para alguns, com o Espírito Santo. Eu entendo que todos nós precisamos de uma nova imersão no Espírito Santo, em especial nestas últimas horas. Enquanto nós nos aproximamos da volta de Cristo, nós precisamos receber o batismo com o Espírito Santo. Você talvez pensaria que depois de 3 anos caminhando com Jesus, vendo os seus milagres, os discípulos e os seguidores de Jesus estariam prontos para trabalhar pelo reino de Deus. Eles viram Jesus operar milagres, eles viram Jesus expulsar demônios, eles viram Jesus ressuscitar mortos, eles ouviram os grandes ensinamentos de Jesus. E aí alguém poderia dizer, pronto, esses daí estão preparados, estão prontos para tudo, um rolo compressor. Mas eles não estavam, eles fugiram
quando Jesus foi preso, eles não estavam aptos para dar continuidade à obra que o Senhor iniciara em suas vidas. Jesus queria que os seus discípulos soubessem que o batismo no Espírito Santo era necessário para eles, que o enchimento do Espírito Santo é essencial para que a igreja possa realizar a obra que foi lhe dada. Jesus havia morrido, sepultado, ressuscitado, aparece aos discípulos por 40 dias e prestes a subir aos céus, promete o Espírito Santo. E aqueles discípulos, como que amedrontados, cheios de dúvidas, eles aguardam o cumprimento da promessa. Como tem lá em Atos capítulo 1, verso 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do José Walter. Chegou até nós, mas chegou até nós para ir para mais além. É por isso que eu creio na atualidade do batismo com o Espírito Santo, porque nós ainda temos muito a fazer. Nós temos que ir lá em Torrões, em Itarema, no mês de julho, pregar o Evangelho àqueles que ali residem. Nós precisamos, amados, continuar pregando a mensagem da cruz, trazendo vidas para Cristo. Precisamos estar cheios do poder do Espírito Santo, sermos batizados com o Espírito Santo, para que na sua autoridade, façamos a sua obra. É por isso que eu creio, é por isso que Mateus capítulo 3, verso 11, João Batista, ele diz: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e fogo. Isso é promessa de Deus para a igreja de Gileade, para cada um de nós. O Senhor promete o seu batismo, o Senhor promete o revestimento de poder, e Ele faz isso, amados, porque nós temos a responsabilidade de dar continuidade à sua obra. Há um propósito de glorificar a Deus através do nosso testemunho, há um propósito de glorificar a Deus através da nossa pregação, há um propósito de glorificar a Deus até mesmo em meio às perseguições, mesmo quando não somos compreendidos, Deus continua a nos usar. A grande questão é: queremos ser instrumentos de Deus nesse mundo perdido? Ou queremos ficar na nossa zona de conforto, achando que tudo está bom, está muito bem? Como nós queremos agir? Esse é o grande diferencial para a igreja do século 21. Nós somos talvez a última geração antes da volta de Cristo. Será que estamos preparados para esse momento? Será que nós estamos realmente aguardando a volta do noivo? Ou estamos vivendo como se ele não fosse voltar, e as nossas lamparinas estão apagadas, porque não tem mais óleo, porque tudo queimou? Precisamos, queridos, estar atentos, porque o noivo voltará, preparados para esse dia.